Hoje em dia, só mais curiosidade, acontece muito numa empresa que tem um RP e ela também tem um WMS? Como Isso funciona? é super comum. É comum? Super comum e as ferramentas, na verdade, por exemplo, o nosso WMS, o Atlante, ele tem integrações com alguns RPs. Tá, entendi. Como o Dynamics, como o SAP, como o Proteus e assim por diante. Que é muito normal, na verdade, ter essa, eu vou colocar desse modo, segregação de funções. Entendi. Né? Então, assim, o processo WMS, você tem lá o operador logístico, você tem os técnicos, você tem os instaladores, uma série de coisas. Então, assim, é outro universo de pessoas que vai trabalhar com aquela aplicação. Perfeito. Você tem um ERP, que é o pessoal do back-office, o pessoal do financeiro, o pessoal fiscal, é outro pessoal que trabalha com aquela operação. Ou seja, é bem comum hoje, quando tem uma empresa, uma indústria, por exemplo, tem um SAP ou a empresa tem um TOTS, ela não tem problema nenhum em fazer a integração com um WMS, como, por exemplo, como o Sol ou com a Atlante. Não, exatamente. Não. É muito comum, na verdade, que isso aconteça. Que bacana. Tá certo? Que bacana. Por conta dessa entrega de valor, na verdade, que é distinta em cada uma das operações. Não são concorrentes, na verdade. Não. Ele acaba agregando mais para essa organização, né? Fazendo uma analogia, por exemplo, quando você pega o cenário de CRMs, tá certo? Você tem algumas dessas empresas, como, por exemplo, que a gente citou, né, que fabricam ERPs, né? Você tem IN4, por exemplo, você tem a própria TOTUS, você tem SAP, né? Você tem Sinho. Então, todas elas, muitas vezes, têm produtos que são CRMs ou alguma coisa do tipo. Sim. Tá certo? Perfeito. Só que assim, por exemplo, muitas vezes as pessoas utilizam CRM como Salesforce, como Pipedrive e assim por diante. Ou seja, aqui não está invalidando nada o RP delas, mas ela diz, cara, eu vou permanecer com o meu RP para esse tipo de funcionalidade. Esse aqui agrega muito valor para o que eu preciso, como CRM ou como WMS e assim por diante. É isso mesmo. No final, o comparativo é excelente, porque você tem uma necessidade diferenciada ali. E aí você acaba contratando alguma coisa para poder ajudar você nessa área, né? Existe um outro ponto, João, que é o seguinte, quando você tem algumas vezes fornecedores diferentes, né, você acaba que você, por exemplo, vai mitigando os seus riscos. Sim. Porque você tem um fornecedor que é do WMS, você tem um fornecedor que é do SRM, você tem um fornecedor que é do RP, né? Então, assim, poxa, se de repente o teu fornecedor ele não está te agradando, não está te fornecendo serviço a contento, mas é só uma coluna que você está com um problema. Peraí, a outra pode estar funcionando de vento em popa, pode estar maravilhosa. Então, assim, e quando você tem, muitas vezes, um fornecedor para tudo, né? Se aquela empresa está ruim, todas as colunas estão, na verdade, com problema. Você acaba diluindo um risco ali, né? Isso, você dilui um risco. E aí, o que acontece? Existem novidades que cada empresa traz de modo diferente por conta daquilo que a gente falou, da especialização, né? Quanto mais especializado, né? Vamos pensar, uma empresa WMS, ela está pensando a cada momento como é que eu melhoro a gestão de armazenamento, como é que eu melhoro ou seja, existem correções do software, existem novas implementações, sobretudo, mas ele fica pensando o tempo todo como é que eu melhoro a operação logística do meu cliente. A pessoa lá, ou a empresa do RP, está pensando exatamente a mesma coisa com relação ao RP. Perfeito. Porque assim, o mundo do software, né? Como existe um ditado que diz o seguinte: a única coisa constante é a mudança. Perfeito. Então, assim, todo ele vai mudar. Você diz, né, não existe esse cenário, por exemplo, não estou aqui com o meu software, parou. Não. A gente deseja novidade, a gente quer novidade. Você vai num restaurante, você quer um prato novo, né? Ninguém quer a mesma coisa sempre. Então, é natural do ser humano essa busca por novidade constante.